Eu estou aqui na bancada hoje com uma das placas de vídeo mais raras e indisponíveis do mercado mundial. Quando ela foi lançada, virou até notícia no Tom's Hardware, um renomado site internacional que fala sobre hardware, do fato de que no Kabum, aqui no Brasil, apareceu uma nova placa de vídeo de referência da AMD para vender que ninguém tinha visto até aquele momento. Essa daqui é a RX 6900 XT Liquid Cooled, o modelo mais poderoso de referência da AMD, e nós vamos testar ela aqui hoje. Para quem não viu meu unboxing ainda dessa placa, eu vou deixar o link aqui, e quem já viu deve saber que ela veio numa caixa branca, sem grandes detalhes, sem marca, sem fabricante, sem nada. Pois bem, pessoal, por ser uma placa de vídeo de referência, essa é uma placa OEM. Ela vem numa caixa sem nenhuma marcação, só com uma etiquetinha escrito RX 6900 XT. Então não esperem que ela vai te trazer algum brinde, jogos de presente, nada daquele set usual de coisas que os grandes fabricantes costumam mandar, especialmente com uma placa de vídeo desse calibre e desse preço. Ela está disponível em poucos países à venda e eu aposto com vocês que se vocês procurarem no YouTube, vocês praticamente não encontram conteúdo sobre essa placa, porque ela realmente é bastante difícil de encontrar. E, interessantemente, está disponível no Kabum. Eu comprei essa placa há algumas semanas, pois achei ela bastante interessante e obviamente ela vai me ajudar muito nos testes aqui do canal. E eu queria trazer para vocês hoje um mini review. Vamos testar alguns jogos, fazer um overclock e falar sobre as proezas e os problemas que tem associado a uma placa de vídeo de tão alto calibre vendida no mercado nacional hoje. Apesar de ser um modelo de referência, essa placa é fabricada pela Sapphire, e para quem não sabe, é uma das marcas mais conceituadas entre as fabricantes de produto AMD. Por conta disso, eu não espero nada menos do que um nível excelente de qualidade de construção e acabamento. E não é para menos, pessoal. Eu vou passar umas fotos aí no vídeo para vocês, e eu imagino que alguns, pelo menos, vão concordar comigo que essa é uma placa muito bonita e muito bem acabada. Ela tem uma construção impecável e todo esse acabamento visual e o fato de ela não ter as ventoinhas na frente acabam agregando ao conjunto da obra. A única coisa que distrai um pouco, é óbvio, é o fato de que, por ela ser uma placa refrigerada a água, ela possui as mangueiras que vão para o radiador e ela possui esse radiador um tanto simplório. Não tem RGB, não tem grandes detalhes, apenas escrito Radeon do lado dele. O LED dela não é controlável, mas eu imagino que para quem gosta da marca, sem dúvida é um charme esse pequeno filete de LED vermelho e o título escrito em vermelho super bonito, pelo menos na minha opinião, e é óbvio, opinião cada um tem a sua. Um ponto que muitas pessoas tocaram é o fato de uma placa desse calibre vir apenas com um water cooler de 120 mm. Essa placa ela tem um TDP de 300 watts, e quando a gente fala, por exemplo, de um processador que dissipa 200 watts de energia, nada menos do que um water cooler de 240, 280, às vezes até 360 mm para dar conta da fera. Vocês vão ver aqui que não é esse o caso, e essa é uma placa bastante eficiente. Apesar de ela consumir muita energia, o water cooler de 120 mm dá conta dela com tranquilidade e vocês não vão ter problema de desempenho térmico. Eu vou explorar um pouco isso, e até mesmo em overclock, e mostrar para vocês que, de fato, a construção geral dela atende às necessidades de desempenho da placa. Já que eu citei as informações de consumo, é interessante falar para vocês que essa placa é alimentada por dois conectores PCI Express de 8 pinos, o que é uma configuração bastante conservadora para uma placa com consumo tão alto, mas que não chega a ser um problema de restrição elétrica. Ela não tem um limite de energia muito alto, o máximo que você consegue ajustar ali vai consumir na casa de 330 watts. E esses dois conectores mais do que dão conta de entregar a energia necessária para manter ela alimentada. Um ponto bastante positivo quando a gente compara com as NVIDIA de referência equivalentes é que essa placa não precisa de conectores proprietários. Conectores comuns de fonte funcionam nela, o que é muito bom. O que, sinceramente, né, pessoal, não precisava inventar aquele conector de 12 pinos a essa altura do campeonato, com as fontes com um monte de conector de 8 pinos prontos para funcionar na maioria das placas de vídeo. E você já deve estar se perguntando a essa altura do campeonato, mas Mário, por que eu quero comprar esse modelo? O que ele tem de diferente? É só o radiador? Esse penduricalho feio aqui? Ou tem alguma coisa a mais? E pessoal, basicamente, em relação ao modelo de referência da 6900 XT, é uma evolução relativamente pequena. O principal aspecto que diferencia ela
da maioria dos outros modelos é que ela vem com memórias de 18 GB ao invés de 16 GB com o modelo de referência da AMD. Então o clock da memória dela passa de 2 GHz para 2,250 MHz. É um aumento bastante pequeno, 12,5% a mais de banda, que vem acompanhado supostamente de um aumento de latência. Então não esperem que ela é muito mais rápida do que os modelos de referência da própria AMD. Apesar disso, existe a suposição de que os chips desse modelo Liquid Cooled são extremamente binados e que eles fazem bastante overclock e aceitam redução de tensão. Então nós vamos explorar isso no final do vídeo. Antes disso, deixa eu passar para vocês as especificações dessa placa. O clock base dela passa de 1825 MHz para 2075, isso é um aumento de cerca de 13,7% de clock base. O clock game, que é o máximo de boost, pelo menos que o fabricante promete, passa de 2015 MHz para 2435. É importante vocês saberem que existem modelos Triple Fan, os modelos mais top de linha das grandes integradoras, já vêm com um clock game até mais alto do que essa placa. Mas mais uma vez, podemos até esperar aí a possibilidade de explorar um pouquinho mais com overclock, se realmente for verdade que esses chips são mais binados. Além disso, ela conta com 80 Compute Units, exatamente a mesma GPU que vem na 6900 XT normal, o que são 8 Compute Units a mais do que a 6800 XT. Então, já em relação à 6800 XT, não é uma grande evolução a própria 6900 XT. Vai depender muito do preço que estiverem as placas. Ela conta com 80 Ray Tracing Accelerators, que são as unidades responsáveis por processar Ray Tracing, 128 ROPs, 320 TMUs e conta com o Infinite Cache de 128 MB, que é aquele cache que a AMD introduziu nas GPUs RDNA2 da série 6000 para aumentar o desempenho de memória da placa de vídeo sem a necessidade de estar migrando para GDDR6X como fez a NVIDIA. E falando de banda de memória, essa placa de vídeo possui 16 GB de VRAM, que como eu já disse para vocês, roda a um clock de 2250 MHz, 18 GB por segundo de transferência. Em se tratando dos números prometidos de boost, em termos de temperatura, vocês vão ver ao longo dos testes que eu vou passar para vocês, que ela mantém um clock típico ali entre 2300 e 2400 MHz. É um clock bem alto para uma GPU. Nós sabemos que as GPUs RDNA2 trabalham com um clock bastante alto e ela mantém sempre a temperatura entre 70 e 78 graus Celsius na operação convencional do cooler que ela vem instalado. Então, assim, ela tem uma curva de fan que vai a no máximo 48%. E esse cooler é bastante silencioso, o fan que vem com esse radiador é bastante silencioso. Quando eu for fazer os testes de overclock, eu vou aumentar essa curva de fan e vocês vão ver como que ele dá conta, se vocês puxarem um pouquinho mais, de manter a placa até mais fria. Nós vamos visitar isso mais para o final do vídeo. E agora, antes de nós entrarmos nos testes de jogos, eu vou pedir para vocês que, se esse conteúdo está sendo legal, está sendo interessante para vocês até agora, que vocês considerem se inscrever aqui no canal. E se você tiver interesse em ajudar na produção de mais conteúdos como esse, nós temos um clube de membros que é super legal e ajuda pra caramba o canal a crescer. Então, considere se tornar um membro aí, que você vai ajudar na construção desse canal daqui por diante. E vamos para os testes. Deixa eu falar para vocês rapidinho as especificações da nossa bancada. Nós estamos aqui hoje com um i5 12400F, inclusive eu já fiz teste desse i5 aqui no canal, vou deixar o cardzinho aqui para vocês. E outros hardwares que eu vou estar utilizando que tem um review aqui no canal, vou deixar na descrição se vocês tiverem interesse, com os links para vocês comprarem os produtos. A placa-mãe é uma Asus B660ME TUF, o limite de consumo do processador está liberado para eu conseguir tirar o máximo de desempenho dele, e estou utilizando 4 módulos de memória da Netac de 8 GB, modelo Shadow RGB, 3200 MT por segundo, rodando em 16, 18, 18, 38. Então, uma memória relativamente simples, um processador intermediário, é o que nós temos aqui no canal para testar a placa de vídeo, mas vamos focar nas resoluções mais altas. Todos os jogos estão instalados em um SSD da Samsung, modelo PM981, que é um modelo de alto desempenho, PCI Express 3.0, e nossa fonte é uma Core Reactor de 850 watts para manter essa fera aqui alimentada. Eu vou começar a nossa suíte de testes com testes sintéticos do 3D Mark, e 2 jogos que possuem benchmark incluso, que facilita a gente a comparar, né? Você comparar esse hardware com o que você tem aí na sua casa. Eu infelizmente não tenho placas de vídeo desse calibre para estar fazendo comparação. Não tenho uma 3080, 3080 Ti
ou outras placas de vídeo que seriam interessantes comparar com a 6900 XT. Mas vou deixar os resultados aqui para vocês e vocês podem olhar outros benchmarks na internet e tirar suas próprias conclusões. Vou começar então com o resultado do TimeSpy Extreme e do Port Royal do 3D Mark. Esses dois benchmarks são benchmarks para placas de vídeo topo de gama. O primeiro deles roda em resolução alta com os gráficos muito bonitos e o Port Royal ele executa um teste de Ray Tracing, visando testar aqueles Ray Accelerators e entender o desempenho da placa de vídeo com essa nova tecnologia. Para quem não sabe, o Ray Tracing substitui a antiga rasterização e dessa forma ele consegue fazer uma simulação de luz, sombras e reflexos muito mais fiel à realidade. Essa tecnologia ainda está no começo e essa é a primeira geração de placas AMD a contar com a tecnologia. Por conta disso, podemos esperar uma evolução bem grande nos próximos modelos de placas que estão para sair. A própria NVIDIA já teve uma evolução grande da RTX 2000 para 3000 e infelizmente isso faz com que a AMD esteja numa leve desvantagem. Em termos de pontuação, a 6900 XT fez 10.250 pontos no TimeSpy Extreme e 10.543 pontos no Port Royal. Lembrando que se vocês entrarem no banco de dados do 3D Mark, vocês encontram outros sistemas para comparar. Indo então para os jogos com benchmark incluso que eu testei, eu vou começar com Shadow of the Tomb Raider. Eu fiz duas passadas em cada jogo, ambas com os gráficos no máximo, uma delas rodando em 4K e a outra em 1440p. Esses dois testes são muito importantes, pois em 1440p, como a placa de vídeo tem desempenho eventualmente de sobra, o nosso processador pode não dar conta de empurrar ela ao máximo de desempenho. 4K, dificilmente um processador moderno não conseguiria extrair o máximo de uma placa como essa. Então são dois pontos bastante interessantes de comparação. Shadow of the Tomb Raider, com os gráficos no máximo disponível no preset no jogo em 4K, fez os frames mínimos de 77 FPS, um percentil 95, que é aquela medida de fluidez do jogo, né? Quanto mais próximo da média o percentil, mais fluido o jogo está rodando, de 81 FPS e o frame rate média de 91 FPS. Uma experiência de jogo muito tranquila para quem está procurando aquele 4K 60, que é a resolução mais alta, né, normalmente de monitores, sem abrir mão aí de jogar em 60 FPS. Esse jogo, apesar de ser um pouco antigo, ainda é muito bonito graficamente e puxa bastante o hardware. Indo para os nossos resultados em 1440p, pessoal, já vou alertar vocês que nesse teste, mesmo estando com o 12400F, né, um baita de um cuspidor de frames, resolução alta, gráficos no talo, o i5 chegou a ser gargalo para 6900 XT. Mesmo assim, tivemos um resultado bastante interessante para quem está procurando aí jogar com frame rate alta sem abrir mão dos gráficos. Muitas pessoas, inclusive eu, tem monitor eventualmente, né, 1440p, 165, 120 Hz e é uma experiência de jogo muito fluida. Nosso frame rate mínimo foi de 140 FPS, percentil 95 de 151 e a média de 164 FPS. Um resultado muito bacana aí para quem está procurando essa experiência de jogo. Na sequência, eu trago para vocês um jogo ainda mais intenso graficamente, que é Red Dead Redemption 2. Nesse jogo também testei com os dois presets de 1440p e 4K e fiz os testes com a configuração do priorizar qualidade no máximo do máximo disponível no jogo. Eu sei, pessoal, vão haver alguns comentários como, poxa vida, se você desativa isso ou desativa aquilo, o jogo fica muito mais rápido. Existem aquelas configurações recomendadas pelos canais que testam eventualmente hardware ou que fazem a parte visual dos jogos. Mas, pessoal, na minha intenção aqui seria testarmos como que o jogo se sai em um preset. Uma configuração que, se você fizer aí na sua casa com o seu hardware, você pode comparar com o meu resultado. Então você, por exemplo, que está procurando trocar a sua RTX 2070, uma placa de vídeo bastante poderosa, você pode colocar o jogo em 4K e colocar a configuração máxima, rodar o teste e ver como que ele se sai em relação a 6900 XT, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para os resultados, começando mais uma vez por 4K, nós tivemos uma mínima de 61,6 frames por segundo, então nossa mínima já está acima dos 60 frames, uma média de FPS de 76,8 e a máxima de 98,5, quase 100 FPS batemos aí no teste em 4K e uma média bastante saudável acima de 60. Quem joga Red Dead sabe o quanto esse jogo é pesado, especialmente no máximo. É muito bonito, mundo aberto e os 16 GB de VRAM devem ter ajudado a RX 6900 XT a empurrar muito bem esse jogo. Reduzindo a resolução para 1440p, mas ainda mantendo os gráficos no máximo, nossa mínima passou a 64,2 FPS
pouca coisa melhor do que em 4K, provavelmente alguma influência da CPU aí nesses frames mínimos. A média foi para 118,7 e a máxima beirando os 149 frames aí, um resultado muito legal para quem eventualmente tem um monitor de 120 Hz que suporta FreeSync. Você vai conseguir uma experiência de jogo extremamente fluida, com uma estabilidade de frames interessante, né? Apesar da mínima mais baixa, se vocês olharem o teste, vocês vão ver que o jogo está super estável e rodando muito, muito bem. Mais uma vez, um jogo que roda, obviamente, muito bem numa placa de vídeo topo de gama. Bom, vamos jogar agora alguns jogos que não têm benchmark embutido. Começando com Cyberpunk 2077. Deixa eu mostrar para vocês as configurações. Eu quero mostrar de início rodando em 4K nativo, tá? Então estamos aqui em 3840 por 260 no Ultra, sem os efeitos de Ray Tracing, mas tudo que o jogo tem a oferecer, e mostrando aqui para vocês que eu não estou com nenhuma escala de resolução ativada, então o jogo de fato está rodando no nativo, tá? Então o que nós temos nessa condição é o jogo rodando aí na casa de 40 e poucos FPS, 42, 45, muito, muito bonito, assim, extremamente claro o jogo, né? Jogando aqui no monitor 4K de 28 polegadas fica extremamente impressionante. Eu aposto que a captura não vai fazer muita jus ao que esse jogo realmente oferece. E como vocês podem ver, a placa de vídeo está dissipando 284 watts e está com 74 graus Celsius, então a temperatura está boa, está tudo estoque com a curva de fan padrão da placa de vídeo. Jogar aqui essa cena inicial, sair atirando em todo mundo ao invés de ir no modo stealth aqui como eles sugerem. Pessoal, não é uma experiência de jogo super agradável jogar a 40 e poucos FPS, mas pela clareza, né, e o quanto esse jogo é bonito, dá para aproveitar muito bem. Aproveitar que nós estamos numa cena mais acalorada e vou ativar o FSR, tá, pessoal? O FSR, para quem não sabe, seria o concorrente ao DLSS da NVIDIA, que é uma escala de resolução um pouquinho mais inteligente, né? Ela utiliza filtros e outros algoritmos para deixar a imagem mais parecida com a nativa. O FSR em modo qualidade, ele basicamente vai renderizar o jogo em 1440p e subir a resolução para 4K. E nessas resoluções mais altas, por exemplo, usar 4K com FSR ativado, o resultado final é muito, muito bom em termos de imagem e o desempenho é muito próximo do 1440p nativo. Então, para todos os efeitos, de agora em diante estamos rodando o jogo em 1440p, só que vocês vão ver, quer dizer, não sei se vocês vão conseguir ver por causa da captura, mas eu vou mostrar para vocês, vou citar aqui, que de fato a qualidade de imagem fica muito, muito boa, mesmo não estando com a resolução nativa. E olha, como vocês podem ver aí, nosso FPS, vou até ativar a média aqui agora, já subiu muito, né? Mais do que o dobro do FPS. Então, a placa de vídeo, de fato, ela sente muito o aumento de resolução para 4K nativo, né? Acaba afetando muito o desempenho e fazendo com que o jogo fique com a fluidez muito, muito baixa. Eu já estou quase morrendo aqui, mas de qualquer modo, acho que já deu para vocês terem uma ideia aí de como que esse jogo se comporta nessa cena inicial, né, rodando dessa forma. Nós estamos aqui com uma média de 87 FPS, lembrando que o jogo está rodando no Ultra, né, todos os efeitos visuais, menos o Ray Tracing, estão ativados. Morri. Vou recarregar essa cena e agora é hora de nós falarmos sobre o Ray Tracing. Então, pessoal, vou colocar aqui o Ray Tracing em ultra qualidade. Vejam que eu mantive o Fidelity FX, o FSR, em modo qualidade, então nós estamos em 1440p, agora com o Ray Tracing no Ultra, e vamos dar uma olhada no desempenho. Pois bem, pessoal, nem rodando com o FSR em modo qualidade é possível jogar esse jogo com o Ray Tracing no Ultra. De fato, o jogo fica muito pesado, né? Existe um apelo visual interessante, o jogo ele passa a usar muitos efeitos de Ray Tracing, desde sombreamento, iluminação global e também a parte de reflexos, e isso faz com que a 6900 XT com os Ray Accelerators de primeira geração da AMD, de fato sofra demais e fique com certeza injogável. Vou pegar e vou diminuir o FSR para o modo desempenho.
Nesse caso aqui, a gente vai estar rodando o jogo ali em 1080p e vamos ver como que fica o desempenho aqui. Como vocês podem ver, subiu um pouco, de fato a placa de vídeo sofre muito e mesmo um ajuste, né, que a resolução nativa cai bastante, agora olhando para o monitor eu já começo a ver a queda na resolução nativa. Vou ativar aqui o modo benchmark só para vocês terem um acompanhamento aí de como que tá, né, o desempenho ao longo da cena. E pessoal, assim, para quem realmente se interessa em Ray Tracing, entre jogar em 4K nativo e jogar com o Ray Tracing no Ultra, no modo desempenho, até que está mais ou menos a mesma experiência, né? A frame rate mais ou menos igual, mas no final das contas não é a melhor experiência. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Ray Tracing no baixo e vou voltar o FSR para o modo qualidade, que honestamente para quem tem um monitor 4K é uma experiência visual muito melhor. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou colocar aqui Ray Tracing no baixo, então nesse modo aqui basicamente o que nós temos são sombras locais com Ray Tracing e efetivamente as outras opções estão desativadas. Então isso melhora a qualidade das sombras e o restante do jogo tá tudo no Ultra, né? Vou colocar aqui no modo qualidade, aplicar a alteração e o que nós temos é uma experiência de jogo muito, mas muito melhor. Além da resolução aparentemente maior, deixa eu zerar as métricas aqui para vocês. Além da resolução muito maior aí para quem tem um monitor de alta definição, o jogo está rodando agora de fato acima de 60 FPS. Essa é a configuração de Ray Tracing que os consoles da nova geração utilizam. Eles não usam o jogo no Ultra, né? Eles têm alguns efeitos reduzidos e eles rodam em resolução de 1440p nativa, só que a 30 FPS. Então a gente efetivamente aqui está tirando pelo menos o dobro do desempenho de um PlayStation 5 e de um Xbox Series X aqui nesse preset gráfico. O jogo fica muito bonito e está bastante jogável, né? Para quem gosta do apelo visual, que não quer abrir mão do Ray Tracing, dá para usar essas tecnologias, usar o FSR aí ao seu favor e ter uma experiência de jogo minimamente jogável aí, com a qualidade e a resolução muito altas. E bom, para nós finalizarmos nosso switch de teste aqui, eu estou em Call of Duty Warzone, vou jogar uma partida no modo saque. E só para mostrar aqui para vocês, nós estamos em 4K nativo, né? Então resolução de 3840 por 2160, com tudo no alto, exceto o Motion Blur, que eu deixo desativado, e o Ray Tracing e a parte de oclusão de ambiente e SSR. Que são três configurações que pesam bastante aí. Por ser um jogo competitivo, eu decidi deixar eles desligados. A minha ideia aqui, pessoal, é mostrar para vocês como essa placa de vídeo sai em 4K, porque nós já testamos com esse processador e nós tivemos um resultado, infelizmente, não tão bom em 1440p. A placa de vídeo ficou frequentemente abaixo de 90% de uso, o que significa que no final das contas nós estamos testando o processador e não a placa de vídeo. Em 4K, como vocês podem ver, ela vai ficar a maior parte do tempo topada, o que é perfeito para a gente avaliar o desempenho dela. Então, caindo aqui na partida, vou zerar as métricas do Afterburner. Vamos ver como é que essa placa vai sair, mas eu já estou vendo que vai ir super bem, tá mais de 100 FPS de média em 4K nativo, pessoal, bastante coisa. Pessoal, já me envolvi numas treta aqui, estão mantendo uma média de 130 FPS, o nosso 1% low não está muito saudável, mas eu realmente não sei como esse jogo se comporta nas mudanças de cena, que podem ser aí ocasiões que acaba tendo uma queda de frames, né? Precisaria dar uma avaliada nisso com um pouco mais de calma. De qualquer modo, a fluidez está muito boa, como eu estou jogando no monitor 4K, ele é só 60 Hz, é muito difícil perceber uma queda de frames nessa situação, né? O que eu vejo mais é o tearing por estar rodando acima da frequência, mas assim, no geral, uma experiência de jogo muito, muito boa, e esse mapa novo aqui, né, é muito bonito. É lógico, por ser um mapa muito, muito grande, às vezes a experiência em determinadas localizações são diferentes, né, da experiência que você vai ter no lugar que eu tô aqui no mapa, mas via de regra tá muito, muito bom, gente.
Galera, morri. E acho que chega, né? Nós tivemos aí um resultado bastante consistente com o que eu falei para vocês agora há pouco. E mais uma vez, falando um pouquinho sobre temperatura e consumo, a placa de vídeo está naquele limite de consumo dela, ali, 284, 285 watts, rodando com o clock típico, né, na faixa aí de 2400 MHz, e a uma temperatura de 73 graus Celsius. Caraca, alguém bom de mira está atirando em mim aqui. Enfim, uma experiência de jogo muito boa. Quem não tem experiência boa de jogo sou eu aqui que não sei jogar esse negócio direito. Mas me divirto e o jogo está muito bonito e muito fluido. Pois bem, né? O que vocês acharam do desempenho da 6900 XT? Eu acho assim, né? Consegui jogar Cyberpunk com os gráficos no Ultra em 4K. Call of Duty Warzone é um jogo pesado, é um jogo multiplayer bastante pesado. Nossa CPU sofreu e a placa de vídeo entregando aí uma média bem acima de 100 FPS em 4K. Lógico que é um resultado bastante interessante, bastante alinhado com uma placa de vídeo topo de linha. Uma coisa que eu gostaria de discutir com vocês aqui é a capacidade dela de fazer overclock, e para isso eu vou testar Shadow of the Tomb Raider e os testes do 3D Mark. Basicamente o que mais limita o desempenho dessa placa de vídeo não é o clock dela, e sim o limite de consumo. O primeiro passo para fazer overclock na 6900 XT foi aumentar o PL, né, o Power Limit, para 115% e começar a mexer um pouquinho nos clocks. Ajustando o clock limit dela para mais de 2600 MHz não traz nenhum benefício. Afinal de contas, tudo que está restringindo o desempenho dela de subir é o Power Limit. Em 115%, então, finalmente temos um pouquinho de espaço para balizar e ela já sobe um pouco o clock típico daqueles 2.300, 2.400 que eu falei para vocês. Nessa configuração, o consumo limite da placa vai para a faixa de 330 watts, o que dá para ela um espaço para subir um pouco o clock. Mas para nós chegarmos de fato no ponto de equilíbrio, no limite que a placa oferece, o segredo é fazer undervolt na GPU. A tensão padrão da 6900 XT é de 1.2 volts e obviamente cada exemplar vai ter uma tolerância diferente de acordo com o clock e a binagem do chip. Esse meu modelo, pelo que pesquisei, até que foi bastante agressivo, eu consegui diminuir para 1.095 volts de tensão, o que me garantiu a capacidade da placa rodar com o clock típico, chegando na faixa de 2.500 a 2.600 MHz. Um aumento na faixa aí de 8 a 9% de clock, o que se traduz a um ganho não muito grande em jogos. Eu também consegui subir um pouco o clock de memória, porém existe ali um limite em que ela começa a perder desempenho ao invés de ganhar. O clock padrão dela é de 2.250 MHz, o que se traduz nos 18 GB da memória dela padrão. Entretanto, eu consegui subir até quase 2.500, porém a partir de 2.420, sim pessoal, 2.420 contado, ela começa a perder desempenho ao invés de ganhar. Possivelmente ela tem algum tipo de ajuste na BIOS dela que faz com que ela aumente as latências dependendo do clock que você coloca na memória, e isso faz com que comece a perder desempenho ao invés de ganhar. Ou até mesmo podemos estar falando de um cenário onde a memória está perdendo sua estabilidade e por conta disso havendo uma perda de desempenho. De qualquer modo, o melhor resultado que eu consegui aqui foi colocar a GPU para rodar com um clock limite de 2.650 MHz, o que é um clock bem mais alto do que estoque, mas que mesmo com undervolt ela raramente consegue atingir. E fazer esse undervolt 1095, memória rodando a 2.42 GHz. Vamos para os resultados. No Time Spy Extreme do 3D Mark nós tivemos um aumento de 7,6%, fomos de 10.250 pontos para 11.035. Bastante alinhado com os 8% de aumento no clock da GPU. Em Port Royal, o nosso resultado foi de 10.543 pontos para 11.328, um aumento de 7,4%, mais uma vez bastante alinhado com os ganhos de clock que nós tivemos. E para finalizar, eu rodei Shadow of the Tomb Raider, dessa vez em 4K apenas, para nós compararmos. E o resultado, nós tivemos um aumento dos frames mínimos de 77 para 82, um aumento de 6,4%, a média de 91 para 95, apenas 4,4%, e o percentil 95 de 81 para 85, cerca de 5% de ganho de desempenho. Esses ganhos de desempenho, especialmente no Shadow of the Tomb Raider, foram bem magros e acaba desencorajando um pouco a prática, na minha opinião. Por mais que a GPU que vem nesse exemplar possa ser mais binada e que ela atinja clocks mais altos com tensões mais baixas, o que nós temos na final é você tendo que gastar um tempão ajustando sua placa de vídeo para conseguir menos de 5% de desempenho em jogos. É lógico, uma placa desse calibre, você conseguir 5% a mais do próprio calibre dela,
pode ser interessante, vai variar muito de pessoa para pessoa. Na minha concepção, o que mais desencoraja é o aumento de consumo elétrico. Apesar de durante esses testes eu ter feito um ajuste da curva de Fan que fez com que ela ficasse abaixo de 70 graus, ela estava dissipando 328, 330 watts na maior parte dos testes, o que faz um aumento aí de 50 watts em relação ao consumo original dela, dificilmente valer a pena você ter aí esse tempo que você gasta para ajustar para ter um ganho de desempenho tão murcho. Isso é uma opinião minha e eu entendo que muitas pessoas que compram uma placa desse calibre eventualmente querem tirar o máximo do máximo. E esse já é o nível de desempenho que empata ela, por exemplo, com placas de vídeo de patamar e preço superior da Nvidia, especialmente se tratando de rasterização. Então, com os resultados de overclock na mão, os resultados em jogos, ao que tudo indica, nós temos aqui uma verdadeira placa de vídeo top de linha. E não é para menos, ela custa o preço de uma placa de vídeo top de linha. Apesar da 6900 XT frequentemente custar mais barato do que a própria 3080, o que faz com que ela seja uma placa muito atraente, existem alguns pontos que distraem um pouco da experiência de você ter realmente um produto premium. E é justamente sobre isso que eu queria falar aqui com vocês agora. Muitas pessoas sempre falam sobre os problemas de drivers da AMD, e eu, nesse pouco tempo que eu estou utilizando essa placa, posso garantir que eu já experimentei alguns deles. Driver crashando sem motivo aparente? Aconteceu. O principal que me deixou um pouco chateado é que eu queria muito testar algum jogo da série Forza e, com o pouco tempo que eu tinha, eu baixei o Forza Horizon 5 correndo e na hora que fui testar, a interface do jogo simplesmente quebrada com o driver mais atual da AMD. Impossível utilizar o benchmark embutido para extrair aquelas métricas de desempenho tão interessantes de um jogo aí que muita gente gosta, né, para sair um pouco dos jogos de tiro que são os que eu normalmente testo. Infelizmente, não rolou. Não só isso, como esses dias mesmo, o Adrenaline levantou de novo a polêmica sobre o DirectX 11 nas placas de vídeo AMD. E pessoal, sem dúvida, é uma polêmica válida. As placas de vídeo da AMD, elas não desempenham tão bem DirectX 11 como fazem com DirectX 12. DirectX 11 já é uma API antiga a esse ponto, e isso obviamente só afeta o desempenho em jogos antigos. Jogos que provavelmente uma placa de vídeo como essa consegue tirar de letra, mesmo com deficiência de desempenho. Para ilustrar esse problema para vocês, eu fiz um teste em Shadow of the Tomb Raider e vou mostrar os resultados agora aqui para vocês na tela. Como o problema relacionado ao driver está muito ligado ao fato de que o DirectX 11 é uma API que costuma ser bastante orientada a núcleo único, a rodar só em um thread da CPU, eis que eu decidi testar em 1440p. Um resultado que já em DirectX 12 a placa de vídeo foi limitada pelo resultado da CPU, e agora em DirectX 11 vocês vão ver o tipo de queda de desempenho que essas placas de vídeo sofrem ao utilizar a API mais antiga por conta de drivers. Nosso mínimo de frames, com o jogo rodando no máximo em 1440p, caiu de 140 frames por segundo para apenas 48, um terço do resultado original. Nosso percentil 95, a medida de fluidez, caiu de 151 fps para 56, praticamente um terço do resultado original, e a média de 164 fps para 112. O mesmo jogo, a mesma resolução, o mesmo preset gráfico, outra API. Pois bem, pessoal, em se tratando de um produto premium, como uma RX 6900 XT, esse tipo de escorregão acaba se tornando menos perdoável. Essa placa de vídeo gira hoje na faixa de R$10.000 a R$11.500, os modelos mais simples até o modelo mais caro, essa daqui estando no meio delas, e fica muito difícil fazer vista grossa para esse tipo de defeito, que é um problema que deveria ter sido corrigido a essa altura do campeonato. Muitas pessoas vão entrar e falar, não, mas eu tenho RX sei lá o que, RX não sei o que lá, e eu não tenho esses problemas. E eu entendo que dependendo dos jogos que você joga, isso se torna menos ou mais relevante. O que fica difícil é permitir que uma marca deixe um produto tão caro, um produto tão premium, um produto tão único no mercado e acaba saindo de fininho aí numa situação como essa. Eu não tenho reclamações com relação ao desempenho que eu tive em Warzone, o desempenho que eu tive em Cyberpunk. Ela tem, sim, uma deficiência com relação ao Ray Tracing, e isso é uma deficiência geracional. O hardware de Ray Tracing da RDNA 2 não é tão bom quanto o hardware de Ray Tracing da NVIDIA série RTX 3000. Infelizmente, nós não podemos comparar. A NVIDIA está um passo à frente nessa briga.
Mas os jogos com Ray Tracing eles estão começando a sair agora, e pouca gente se importa com a adoção da tecnologia. Mesmo sem Ray Tracing, jogos como Cyberpunk ficam absolutamente incríveis e super jogável no Ultra, até em 4K, mais de 30 FPS de média para quem não se importa aí em jogar eventualmente com o FPS um pouquinho mais baixo. O que não dá para entender são esses pequenos problemas, como drivers que quebram jogos, drivers que não funcionam bem, dependendo da API que você escolher, fica muito difícil defender esse tipo de posicionamento. E resta para nós esperar que a AMD, como empresa, enxergue essas pequenas deficiências e trabalhe em cima disso, pois eles, sem dúvida, têm um produto muito interessante aqui. É uma placa de vídeo muito legal e muito rápida. RDNA 2 é uma arquitetura muito eficiente, ela entrega um desempenho de rasterização incrível e consumindo bem menos energia do que uma RTX 3090, por exemplo. Isso coloca ela num patamar de eficiência muito legal. Não é para menos. Placas de vídeo dos processadores Renoir da AMD vindo com RDNA. O chip Exynos 2200 da Samsung para celulares vindo com RDNA 2. Nesse caso, tudo que nós precisamos é que a AMD se levante aí para consertar esses problemas de driver e ter uma experiência aí um pouco mais alinhada com a experiência que se espera de um produto top de linha. Quando nós comparamos as linhas mais baixas, por exemplo, quem está comprando uma RX 6600 praticamente pelo preço de uma 3050 está fazendo um excelente negócio. É uma placa de vídeo bem melhor, um preço bem parecido, e aí você acaba fazendo vista grossa para esses pequenos problemas de driver. Agora o que não dá é pagar 10 mil numa placa de vídeo e descobrir que você não vai conseguir jogar Forza porque o menu fica piscando na hora que você tenta usar. Bola fora, né, AMD? Vamos esperar que eles resolvam isso. E aí sim, teremos uma concorrente muito mais legal no mercado para a NVIDIA, que hoje, honestamente, oferece uma experiência melhor para quem compra seus produtos do que a AMD. Uma outra pequena deficiência da AMD em relação à NVIDIA é a falta do DLSS. Eu imagino que isso seja um ponto mais para quem está procurando a longevidade de um hardware como esse do que efetivamente a experiência hoje. Sinceramente, pessoal, o FSR entrega um desempenho gráfico e de desempenho muito próximo ao DLSS nas configurações mais altas. Então, DLSS em modo qualidade, FSR em modo ultra qualidade. Ambos têm um desempenho parecido, ambos têm um resultado final parecido. Agora, conforme você vai descendo nessa escala, o DLSS vai se sobressaindo. Para quem está comprando uma placa de vídeo topo de linha hoje, uma placa nova, não vai se preocupar com isso, porque raramente vai precisar puxar a barrinha lá para o final, né, lá no modo desempenho, lá no modo que você diminui a resolução nativa para ter um resultado de desempenho melhor. Agora, eventualmente, quem for pegar essa placa de vídeo daqui 2 ou 3 anos, onde ela já não vai ter mais esse desempenho todo para entregar resoluções altas nos jogos que vão lançar de agora em diante, provavelmente vai sair melhor com uma 3080 Ti, por exemplo, que consegue rodar os jogos na resolução nativa mais baixa, mas com nível de qualidade alto, por conta do DLSS. Normalmente, quem compra esse calibre de hardware não está esperando ficar com ele 2, 3 anos. Algumas pessoas sim, outras em geral não. E eu diria que para quem vai comprar e trocar assim que sair a próxima ou a futura geração da AMD depois da próxima, claramente não vai perder nada com isso. O Ray Tracing e o problema do DirectX 11 para mim são os maiores problemas hoje, especialmente aquele que é corrigível e que ninguém aparentemente faz nada, que é o problema de driver. E isso encerra o meu ponto de vista sobre a 6900 XT Liquid Cooled. Uma placa extremamente silenciosa, bem construída, bonita, pelo menos para o meu gosto, e que com certeza vai me ajudar pra caramba, que eu vou fazer review de hardware, muitos hardwares diferentes aí vão passar com essa placa de vídeo aqui no canal. Uma pisada fora da AMD, a questão do driver, e infelizmente defasagem tecnológica em termos do Ray Tracing. Quando a gente fala que essa placa custa consideravelmente mais barato do que uma 3080 Ti, nós temos um produto muito interessante. Provavelmente, o balanço aí de custo-benefício vai estar nos modelos como a 6800 XT, que tem quase o mesmo desempenho e custa mais barato. Lembrando, pessoal, que custo-benefício não tem nada a ver com custar barato. Custo-benefício é entregar desempenho custando menos do que o concorrente. Essa daqui já é uma concorrência forte para a 3080 Ti, por ela custar bem mais barato. A 6800 XT é um produto mais interessante por custar mais barato ainda do que essa e oferecer só um pouquinho a menos de desempenho. Para quem não se importa, por exemplo, em jogar jogos mais antigos
com eventualmente um pouco de inconsistência, que é o que acontece com os drivers. Eu acho que esse é um produto incrível e muito legal no mercado, extremamente, realmente extremamente raro, que nem os gringos têm acesso e nós temos aqui para vender no Kabum. Eu vou deixar o link da placa na descrição para quem se interessar. Se você gostou desse conteúdo, se você está aqui com a gente até agora, considere deixar um like, se inscreve aqui no canal, isso ajuda pra caramba, e se for possível para você, até se torne membro, que isso ajuda o canal a produzir mais conteúdos como esse. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos vemos no próximo vídeo, valeu!